A paz do Senhor para vocês todos, bem-vindos ao curso de discipulado do Chi Alpha. Hoje o tema é Vida Feliz, diga não a pecado. Lição 18. O que é pecado? É bom pergunta, o que é o pecado? Nós vamos aprender nessa aula, pecado é ser desobediente à vontade de Deus. Pecado é ser desobediente à palavra de Deus. O pecado é fazer rebelião contra Deus. O pecado é fazer que não é natural. O pecado vai contra a sua consciência. Suprir a verdade também é o pecado. Aprovar o pecado de outros também é pecado. Então, uma lista de pecados que nós vamos aprender. O versículo da Bíblia para memorizar está lá, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Quem sabe o que é certo, faça, mas não o faz, está pecando. Então, esse versículo você precisa memorizar para saber a definição de pecado. O lema dessa aula é, diga não a pecado. Isso é bem óbvio, diga não a pecado. Então, o pecado é ser desobediente à vontade de Deus. Isso a Bíblia ensina bem claro, dentro do começo, como Adão e Eva caiu no pecado. Não tive dentro um pecado de moralidade. Foi um pecado que eles foi desobediente contra a instrução de Deus. Que Deus fala, não come desse fruto que está aqui no jardim de Éden. Só que eles não obedeceram, eles foram desobedientes à vontade de Deus e fez. Então o pecado é ser desobediente à vontade de Deus. Também o pecado é ser desobediente à palavra de Deus. A palavra de Deus dá-nos uma conduta, instruções para nós como viver. Tem a lei de Deus. Então a palavra de Deus ensina a nós o que é certo, o que é errado. Ensina a nós o que é a vontade de Deus. Então nós precisamos ser obedientes para a palavra de Deus. Quando nós somos desobedientes contra a palavra de Deus, se nós achamos não que os mandamentos de Deus são corretos, nós não queremos aplicar na nossa vida, nós faça pecado. O terceiro coisa do pecado. Pecado é fazer rebelião contra Deus. Quando o ser humano acha ele mais bem que Deus. Cada ser humano que acha que não precisa de Deus, que não existe Deus. Cada ser humano acha que ele é mais inteligente que Deus. Está lá rebelião. Rebelião contra Deus é uma coisa bem errada, porque rebelião contra qualquer pessoa é contra o pessoa. Então, o pecado lá final é fazer rebelião contra Deus. E isso é muito ruim. Terceiro, quarto do coisa, pecado é fazer que não é natural. Deus criou esse mundo. Nesse mundo foi criado conforme a vontade de Deus. E tem duas leis como funciona. O pecado é contra a natureza como Deus fez esse mundo. Fazer que não é natural. Fazer coisas contra a natureza. Deus criou esse mundo que pai e mãe amam o filho, cuida o filho. Então pai e mãe que abandonam os filhos deles vai contra a vontade de Deus. Isso é uma coisa anatural. Deus fez que nós precisamos amar um outro. Que quando nós vemos alguém outro na necessidade, nossa consciência fala que nós precisamos ajudar. E contra o ordem natural nos faz pecado. Também mesmo, como nós vemos na natureza, que para casamento entre homem e mulher. Só eles que têm que ganhar crianças. Então, e contra isso, é contra a vontade de Deus. É fazer coisa anatural. Próximo pecado que tem. O pecado vai contra a sua consciência. Não só Deus deu natureza como espelho para nós aprender a vontade dele. Não só Deus deu revelação especial com a Bíblia, a palavra dele. Também Deus deu nossa consciência que está dentro de nós. E nossa consciência ensina nós o que é certo e o que é errado. Cada vez que você vai contra a sua consciência, que está sendo um alerta para você, não faça isso, isso é errado, você está fazendo pecado. Suprir a verdade também é pecado. Não falar sobre a verdade, esconder a verdade, pôr verdade para trás. Sua forma de suprir, esconder a verdade, também é pecado. Outra coisa de pecado é, vez você não faça o pecado, mas você aprova o que outras pessoas façam. Você está de acordo com o mau conduto de outras pessoas. A Bíblia fala, a aprovação em aprovar, estar de acordo com o conduto errado de outra pessoa, você faça parte desse pecado, você faça o mesmo pecado com essa pessoa. Então seja muito cauteloso com que coisa você aprova, que coisa você dá sua aprovação, você fala, não, está tudo bom. Não está nada bom. Quando a pessoa faz pecado, você aprova, você comete o mesmo pecado como essa pessoa. Então a Bíblia ensina muitos pecados. Tem uma lista enorme na Bíblia sobre pecados. Fica longe do pecado, porque o pecado, o salário do pecado é a morte.
E o pecado leva que nos via rebeldes contra Deus. Então, para com o pecado, faça santidade. Até a próxima aula.